Meus queridos, eu quero lembrar algumas coisas que nós aprendemos na semana passada. Na semana passada nós lemos um texto de Mateus capítulo 25, não vamos ler todo o texto hoje, a partir do versículo 14 até o versículo de número 30, onde Jesus conta uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Mostramos na semana passada alguns aspectos, alguns significados dessa parábola. Você pode acessar o vídeo da semana passada e você vai ver toda essa explicação que está ali do significado dessa parábola. E depois nós, no decorrer da nossa administração, nós lembramos que Jesus está tratando aqui de algo muito maior do que simplesmente questões materiais ou financeiras. Estava tratando da eternidade, estava tratando da vida do homem após a sua partida desse mundo, onde ele vai estar. E lembrando também que a forma como nós vivemos aqui define como será a nossa vida então na eternidade. Lembrando-se que o Senhor nos dá os recursos, nos dá as capacitações para que nós sejamos então instrumentos das suas mãos. E aprendemos também que Deus pode usar todas as pessoas, Ele só não consegue usar alguém que Ele chama de servo inútil. E é o que está no versículo 30 de Lucas capítulo 25. E é esse que eu quero ler com os irmãos, somente o versículo 30. A gente vai destacar algumas questões a mais dentro desse contexto. 25, versículo 30, Mateus 25, 30. Vamos ler na versão que está projetada aí para os irmãos. Vamos ler juntos? E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então vejam, lancem fora, coloquem do lado de fora. É um ato de expulsão, é um ato de demissão, de retirada de tal pessoa do contexto daquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor disse que ele é expulso porque ele é inútil. A gente concluiu lembrando isto: se quem somos nós nesse tempo, se somos úteis ou inúteis ao Senhor e ao seu reino. Então vamos orar pedindo graça ao Senhor para nos entender a sua palavra. Senhor, que a palavra escrita e que o Espírito Santo, Senhor, revelou e permitiu que chegue até nós hoje, que essa palavra venha penetrar a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor trabalhe por meio da Tua palavra em todo o nosso ser, para que aquilo que precisa ser mudado em nós, nós tenhamos a coragem de assumir quem nós somos, o que somos, e ter atitudes que demonstrem que o Senhor vive em nós, que o Espírito do Senhor transformou a nossa vida, que expressemos isso através da nossa vida, e que a Tua palavra nos ensine hoje como fazer isso. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, quando nós lemos na semana passada, 2 Timóteo capítulo 2, nós falamos sobre purificação, ser purificado para ser vaso para a honra. E lembramos então que tudo em nós deve ser do Senhor e para o Senhor. A nossa vida, as nossas palavras, nossas orações, nosso trabalho. Eu quero que você leia comigo aí também Tito capítulo 3, versículo 14. Tito capítulo 3, versículo 14. Então,
tinha que estar logo na frente, depois ele te mostra, tá? É um livrinho pequeno, uma página, uma folha, 2 páginas, dependendo da sua versão. Mas nós vamos projetar também. Diz assim, olha, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Tem uma versão que utiliza aqui essa palavra improdutivo como inúteis. Então vejam, ele fala o seguinte: quando nós nos referimos aos nossos irmãos em Cristo, quando tratamos a respeito da igreja de Jesus, o que o Senhor espera de nós é que nós aprendamos, ou seja, dedicar-se às boas obras para viver essa nova vida com Cristo é algo que nós aprendemos. Você já não nasce sabendo, você aprende como fazer. E ele diz o seguinte: porque dessa forma nós vamos suprir as necessidades diárias das pessoas. E ele diz assim também, que quando nós aprendemos isso, nós deixamos de ser improdutivos. A pior coisa que tem é a gente lidar com uma pessoa que é improdutiva naquilo que ela tenta fazer, ou que ela quer fazer. Precisamos de pessoas que tenham realmente esse desejo de viver com o Senhor. E na igreja de Jesus não pode ser diferente. Por isso é que Jesus foi muito enfático quanto a isso, meus irmãos. O que eu estou trazendo para os irmãos nessas semanas, essas 2 semanas, não é nada mais do que aquilo que Jesus ele deixou registrado na sua palavra e que nós temos que aprender. Não é algo opcional, que nós vamos aprender se nós quisermos ou não, que vai fazer diferença. Mas é algo definitivo em nossa vida, que faz diferença. Faz diferença aqui, mas o mais grave de tudo, meus queridos, é que faz uma diferença muito grande na eternidade. Então nós não podemos ficar pensando tão somente nessa questão do que nós temos sido produtivos ou não no dia a dia, hoje, mas temos que pensar na presença do Senhor, na vida eterna com o Senhor. Então precisamos para isso ser úteis, porque ele diz que o servo inútil não tem lugar, ele é expulso do seu reino, ele é mandado para fora, ele é expulso do seu reino, diz o versículo 30 de Mateus capítulo 25. Mas o que significa então? O que significa realmente então ser um servo útil? O que significa ser um crente útil ao Senhor, um servo útil ao Senhor? Significa que para essa pessoa a igreja tem importância muito grande na vida dela. A igreja tem uma importância muito grande na vida dela, que ela não consegue conceber a sua vida com Cristo sem conceber a sua vida na igreja. Ela não consegue entender que possa ser o servo do Senhor sem estar na casa do Senhor, sem congregar, sem se reunir, sem estar em comunhão com seus irmãos. Aquele servo do Senhor que realmente é um servo do Senhor útil, ele então aprende isso, que a igreja é importante na sua vida. Quando você tem um desleixo com a igreja e não leva isso a sério, significa que você não está sendo útil ao reino de Deus, à igreja de Jesus. Porque não está sendo útil porque você participa eventualmente quando e como você deseja participar, e não como a igreja funciona no seu dia a dia. Então você se torna inútil, porque não há envolvimento na obra do Senhor. Você participa apenas por interesses pessoais próprios em ocasiões específicas, mas não há uma continuidade. Então deixa de ser um crente útil para o Senhor e também para a sua igreja. Uma segunda coisa também que faz com que eu e você nos tornemos crentes úteis ao Senhor
saber que o Senhor pode utilizar de cada um de nós para o seu propósito, não para o meu ou para o propósito pessoal dos irmãos, mas para o propósito do Senhor. É saber que nós estamos disponíveis para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida na igreja onde Ele me colocou para servir. Então, o crente útil é aquele que Deus pode utilizar dele, pode contar com ele, sabe que ele é fiel, sabe que ele não vai negar o nome do Senhor, que ele vai estar envolvido, que ele vai estar sendo sempre alguém que o Senhor pode utilizá-lo a cada dia, que a vida dele é um instrumento nas mãos do Senhor. Este é o servo útil. O servo útil também é aquele que entende que sem ele ou sem ela, algo pode deixar de ser feito por causa da negligência e da omissão. Quando você deixa de fazer algo, alguém tem que fazer, ou se não faz, a obra fica prejudicada. Quantas coisas deixamos de fazer por causa disso aqui na nossa igreja? Porque temos pessoas qualificadas, muitas, mas temos poucas pessoas disponíveis. Então, meus irmãos, se você quer ser um servo útil ao Senhor, se coloque nas mãos do Senhor, se qualifique para ser esse servo útil, deixe-se ser instrumento nas mãos do Senhor. Por que isso, meus queridos irmãos? Porque se nós deixarmos de ser úteis, significa então que nós estamos sendo qualificados por Jesus dentro desta qualificação que Ele deu para o servo inútil no capítulo 25, versículo 30 de Mateus. Seremos lançados fora, expulsos. Tem muita gente que estão congrega por determinado tempo e por causa dessa atitude dele de negligência com o Senhor, ele acaba negando a sua fé, começa a esfriar, daqui a pouco ele está lá no mundo fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Foi lançado nas trevas porque ele deixou de ser útil. O Senhor, Ele nos capacita, nos dá os dons, os talentos, conforme o texto nos ensina, nos dá as habilidades, mas Ele exige de nós fidelidade com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Porque se nós não formos fiéis, Ele vai arrancar das nossas mãos aquilo que Ele mesmo nos deu. Deus é amor, graça, mas Deus é justo. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, o que acontece? Vamos lá? Nós colhemos. Você vai colher exatamente aquilo que foi semeado. Então, meus queridos, vamos pensar um pouco mais, só mais um pouco a respeito disso. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus diz aqui, olha, que esse servo inútil será lançado nas trevas. Ali nas trevas haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando sobre o destino que terão aqueles que são inúteis, servos inúteis. O destino dessas pessoas. Abre aí, por favor, em Mateus capítulo 21. Volta um pouquinho só aí, na sua Bíblia, Mateus capítulo 21. Eu quero ler três versículos, na verdade. Mateus capítulo 21, versículo 18. Só 22 versículos, 18 e 19. Veja assim, olha, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser o quê? Folhas. Então ele disse: nunca mais
dê frutos. O que aconteceu? Imediatamente que a árvore secou. Meus queridos, esse texto é muito importante, porque essa é a única vez que nós vamos ver Jesus usando o seu poder para destruir, para fazer com que algo que foi construído por Ele próprio pudesse ser desfeito, porque Ele, como Deus, criou todas as coisas. Mas por que Ele fez isso? A primeira coisa que levou Jesus a fazer isso é porque aquela figueira não produzia frutos. Ela não estava ali só para produzir folhas, ela tinha que ter frutos. Então vejam, quando ela deixa de produzir frutos, o que está acontecendo? Ela também impede que outras plantas, outras figueiras pudessem também nascer e crescer. Por quê? O fruto é o quê? Semente. Se não havia fruto nela, ela não estava gerando outros. Não havia sementes para produzir outras. Então, ela era um obstáculo para que outras figueiras pudessem, então, crescer. Isso nos ensina, meus queridos, que o Senhor nos chama, nos capacita para que nós produzamos frutos. Em João 15, Jesus fala muito sobre isso. Se nós não produzimos frutos, nós estamos impedindo que outros também possam crescer, nascer e crescer espiritualmente. A nossa semente está morta. As gerações futuras não terão oportunidade de crescerem, de nascerem e crescerem. Outras pessoas não poderão ser salvas se você não produzir os seus frutos hoje, meu querido. Por isso Jesus amaldiçoa a figueira. Quando você deixa de produzir frutos, você deixa de ser bênção para as outras pessoas. Então você se torna inútil. Se você não pode abençoar outros com aquilo que o Senhor mesmo te deu, te colocou ali para produzir frutos, como colocou aquela figueira para produzir frutos. Se você não cumpre aquilo para o qual o Senhor te chamou a ser e fazer, qual a sua utilidade? E meus queridos, olha, uma coisa impressionante nesse texto, Mateus capítulo 21, é que o texto diz que Jesus não encontrou nada nela a não ser folhas. Aquelas folhas podiam estar verdes, belas, bonitas, mas não é folha que Jesus queria, era fruto. Nós não podemos, meus queridos, tentar impressionar o mundo com as nossas aparências. Eu tenho uma aparência de ser um bom cristão. Eu tenho aparências, meus queridos, não agradam ao Senhor. Vivemos um tempo onde as pessoas estão querendo mostrar aquilo que elas não são, tentando apresentar uma caricatura de um cristianismo que não é autêntico, só vivendo de aparências. Então Jesus, quando fala sobre isso, ele fala sobre mim, sobre você, meu querido. Nós não podemos viver uma vida cristã de aparência. Nós temos que ser sinceros, leais, sabe por quê? Quem vai colher o fruto da nossa vida não são as pessoas que estão ao nosso redor, não é a minha esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, o seu pai. Quem vem para colher esse fruto é o próprio Jesus Cristo. É para Ele. O fruto não é para a igreja local, o fruto não é para as pessoas, é para Jesus. Nós fazemos tantas coisas da igreja, meus queridos, que é só aparência, só para mostrar para as pessoas, e não é para Jesus. Fazemos eventos onde nós queremos atrair
tudo mais, nós não podemos fazer isso visando as pessoas que virão ou não virão. Aquilo que nós fazemos somente, claro, pode ser para Jesus, senão não tem valor, é folha. Folha não herda o reino dos céus, fruto sim. Jesus quer, meus irmãos e nós, não aparências. Vamos ser sinceros naquilo que nós fazemos para Jesus. A nossa motivação naquilo que nós fazemos, se ela é Jesus, nós vamos fazê-lo de uma forma muito melhor, mais eficiente. Se é para Jesus que nós fazemos, nós vamos querer estar cada dia mais e mais envolvidos na obra do Senhor. Agora, se é para a pessoa, se é por causa de um líder, por causa do pastor, por causa de outra pessoa, você está perdendo seu tempo, meu querido. A sua motivação tem que ser Jesus e não as pessoas. Quando Jesus é a sua motivação, tudo vai mudar na sua vida. Aquilo que você faz vai gerar transformação para você e para as outras pessoas também. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Veja o que Jesus diz aqui, olha. Jesus está aqui com o Sermão do Monte. São as bases da vida cristã que Jesus lança através dos ensinos com os seus discípulos. Ele diz assim, olha, vocês são o quê? Sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Os donos de casa sabem como fazer isso, que fazer o sal perder o sabor, tornar sal de novo? Ninguém consegue fazer isso. Aí Jesus vai dizer, olha, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Preste atenção a isso que Jesus está dizendo, meus queridos. Jesus nos colocou aqui para ser sal da terra. Se o nosso sabor, se o sabor de Jesus em nós não for compartilhado com outras pessoas, nós perdemos a nossa utilidade. Nos tornamos inúteis. O sal, ele só serve para dar o sabor. Utilidade de nada, ele sabe, a conservação e tudo mais, né? Mas aqui Jesus está tratando do sabor. O sal, se ele perder o sabor, não tem como restaurar. Se você perder o sabor de viver com Jesus, como que você vai ser restaurado? Porque quem traz a restauração para a sua vida é Jesus. Se ele deixou de ser a razão de ser da sua vida, para que você serve? Qual utilidade? Ele diz aqui, olha, não serve para nada. Você deixa de servir e passa a servir para nada, e ele diz o seguinte, olha, exceto para ser jogado fora e que mais? Pisado pelos homens. O que tem de pessoas que já foram membros de igreja, que estão lá fora sendo pisados pelos homens, é um número absurdo. Porque deixaram de ter sabor. O que dá sabor na sua vida é Jesus. É você viver para Jesus. É que faz você sentir o sabor de ter uma vida útil para o Senhor. Agora veja uma outra coisa também. Aquele que se torna inútil, veja o que Jesus vai dizer aqui, no Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Veja lá, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Apocalipse 3, versículo 15
a carta à igreja de Laodiceia. Veja o que Jesus disse aqui, olha. Conheço as suas obras, eu sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Veja o que Jesus está dizendo aqui para aqueles irmãos ali da igreja de Laodiceia. Eu conheço bem as suas obras. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei como você vive. Eu conheço a sua vida na intimidade lá da sua casa. Eu conheço a sua vida na intimidade com os seus amigos. Eu sei quem você é. E ele diz aqui, como você vive, você está vivendo com uma mornidão muito grande. No momento você está na igreja, no momento não está. No momento você ora, no momento não ora. No momento você lê a Bíblia, no não lê. No momento você parece ser alguém espiritual, o outro não é. Você está sempre morno, essa mornidão. O que ele diz aqui? Você já tentou tomar água morna? Água morna da ânsia de vômito? Jesus diz assim, é exatamente assim que eu estou sentindo referência a vocês. Eu estou a ponto de vomitar, de jogar vocês para fora. Não há lugar dentro de mim para vocês. Dentro de mim, Jesus diz, dentro de mim não tem lugar para alguém que vive desse jeito. O frio ainda tem a opção de ser aquecido e ser despertado e ser salvo. Ele que já está no calor do Senhor na sua vida, já está com Ele. Mas o morno não é frio nem quente. Jesus não se agrada disso. Essa vida é meio termo. Uma hora você está de um jeito, outra hora está de outro. Meu querido, Jesus disse que essas pessoas Ele vai vomitá-las, vai jogá-las fora, porque não tem utilidade. Espero que você não esteja entre eles. Se estiver, que você possa se arrepender e voltar para Jesus ainda hoje, enquanto é tempo. E também em João capítulo 15, Jesus fala ali sobre a figueira e os seus ramos. Eu quero ler com você só 2 versículos. João 15, 1 e 2. Próprio Jesus que diz isso aqui, olha. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Você está dando fruto, mesmo que não seja na quantidade que você gostaria de ser, você pode produzir ainda muito mais. Mas veja, se você está dizendo que você pertence a Jesus, que você é o ramo de Jesus, mas não está dando fruto, ele diz o seguinte, ele vai cortar. Vai cortar. O texto ele vai continuar dizendo, ele corta e manda, ele é queimado e é jogado fora. No versículo 6 ele fala sobre isso, né? Todo ramo é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e são queimados. No versículo 6, o ramo que não dá fruto. Quem é você no reino de Deus? Está dando fruto ou não? Por isso que Jesus disse então que o servo inútil ele é lançado nas trevas exteriores e ali ele vai chorar, vai ranger dentes, porque vai ser queimado, lançado no fogo do inferno, mesmo tendo ouvido falar tanto de Jesus. Você pode ficar fora do reino de Deus. A Bíblia nos traz série de exemplos de pessoas. Eu quero bem rapidamente para a gente ir para o final aqui.
A Bíblia fala de muitas pessoas que Deus utilizou. Uma coisa importante, meus irmãos, é que Deus não está à procura de pessoas que querem fama, ou que são famosas, ou querem ser vistas pelos homens. Ele quer pessoas que sejam úteis ao seu reino. Veja o que ele fez. Ele chamou Noé, um homem desconhecido, para construir uma arca que veio resgatar uma família e dar continuidade à raça humana. Ele chamou Moisés, lá no monte, sozinho, não tinha mais ninguém, só ele e umas ovelhas do sogro dele que tomavam conta, ele não tinha nada, nem as ovelhas não era dele, era do sogro. Ele vai lá e chama Moisés, chama esse homem para ser o libertador, para tirar o povo do Egito da escravidão. Estava na escravidão no Egito, o povo de Israel estava escravo do Egito. Saulo era um perseguidor de Jesus, tinha cartas para prender cristãos, era uma pessoa de uma influência muito grande na sociedade da época. Mas Jesus vai trabalhar com ele e ele é quebrantado até o nível dele ser transformado pelo Senhor. Ele foi útil pelo Senhor para fundar muitas igrejas, e temos relatos, todos os relatos do Novo Testamento, das cartas epístolas, devemos isto, a conversão de Saulo e Paulo. Lembra que Jesus fala de um rapaz que foi no encontro que Jesus estava fazendo, que tinha ali, as pessoas estavam com fome, e ele leva uns pãezinhos e uns peixes. Um garoto assim, completamente desconhecido, no meio da multidão. Jesus vai usar o pouco que estava nas mãos daquele garoto para alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas, porque alguém quis ser útil, levou algo e se tornou então útil ao Senhor. E assim nós temos tantos exemplos na palavra de Deus, mas vamos ficar nesses apenas, só para os irmãos verem que o Senhor continua hoje procurando pessoas que querem ser úteis na obra do Senhor. Espero que você seja um deles, encontrado pelo Senhor. Que você não seja alguém inútil, que receba as consequências da sua irresponsabilidade com relação à sua vida com o Senhor, mas que você possa se arrepender e voltar para o Senhor hoje ainda e dizer ao Senhor que você quer ser instrumento nas mãos dele. Eu quero ler o último texto que está em Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10, Jesus está trazendo alguns ensinos aqui importantes sobre os seus servos. E ele vai dizer assim, Lucas 17, versículo 10. Assim também vocês, de Jesus, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Que você não deve se contentar em fazer apenas o básico. Você tem que fazer mais. E Ele te capacita para isso. Cumprir somente a obrigação. Jesus está dizendo aqui, olha, você cumprir só a obrigação, você se torna inútil. Só obrigação, eu só vou na igreja por obrigação, serve inútil. Eu só exerço tal função por causa que não tem outra pessoa por obrigação, serve inútil. Eu entrego o meu dízimo porque se eu não entregar vai faltar dinheiro na igreja, mas serve inútil. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais com o seu tempo, com seus dons, com seus talentos, com seus bens. Quanto mais você faz no reino de Deus, mais você tem, mais você recebe. Lembra de Mateus 25 que nós lemos semana passada?
Jesus diz o seguinte: aquele que tem vai receber ainda muito mais. Jesus vai distribuir os talentos. O que tinha 5, ele recebeu mais 5. E o Senhor vai dizer: olha, servo bom e fiel, sobre pouco você foste fiel, então eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quanto mais você investe o seu tempo, da sua vida, os seus bens, na obra do Senhor, quanto mais você vive Jesus como igreja, você recebe muito mais dele. Por quê? Porque há uma alegria no coração de Deus. Veja o que Deus diz: venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós produzimos alegria no coração de Deus quando nós somos fiéis e produzimos além daquilo que nós fomos comissionados a fazer. Que você possa refletir sobre a sua vida, que você possa avaliar como você tem vivido, como você tem agido diante desse tempo, e sempre lembrando quem está avaliando a sua vida. Se você é útil ou não é o pastor, não é a liderança da igreja, antes fosse nós que os avaliássemos, era muito mais fácil. Mas quem está avaliando a sua vida é o próprio Jesus, que conhece você, conforme ele nos diz: eu conheço as suas obras, eu sei como você tem vivido. Que hoje seja um tempo de reflexão, de decisão, de avaliação, de mudança de postura na sua vida. Você comece, meu querido, a viver com Jesus, não uma vida religiosa, apenas de rituais religiosos. Paulo vai condenar muito isto nos escritos dele aos Colossenses, sobre essa religiosidade cheia de regras e tudo mais. Porque o que Jesus quer não é uma religiosidade, ele quer uma vida completamente rendida a ele, que vive e serve a Jesus com lealdade e integridade. Que ele encontre em você essa pessoa, que você seja aquele que vai alegrar o coração de Jesus, vivendo com ele intensamente a sua vida, fortalecido pelo Espírito dele, motivados pelo Espírito Santo e envolvidos na obra do Senhor, sabendo que é assim que nós podemos então agradar o coração de Deus. Deus nos dê graças por isso. Espírito Santo de Deus nos traga a revelação do Espírito de Deus, para que a gente possa viver essa nova vida com Cristo. Não seja inútil. A inutilidade tem consequências aqui na eternidade, mas a utilidade tem bênçãos aqui e na eternidade. A escolha é sua. Deus te abençoe e te dê graça para entender e decidir quem você é e como você quer viver diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te obedecemos, meu Deus, porque nesta noite, na presença do Senhor, o Senhor nos trouxe a revelação da Tua Palavra. O Senhor nos mostrou a cada um de nós, individualmente, quem somos, o que somos, como estamos vivendo, como o Senhor nos vê. O Senhor nos mostrou também como nós podemos ser, como nós podemos viver. Então, Pai, nos dê forças para nos posicionar e mudar completamente a nossa postura, Pai. As nossas atitudes, que elas sejam transformadas pelo Senhor. Que o Senhor possa olhar em cada um de nós e nos ver servos úteis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por quantos momentos o Senhor olhou para nós e viu em nós inutilidade, mas a graça que o Senhor está nos sustentando até hoje. E
E agora, Pai, que o Senhor possa realizar esse milagre em nós, para que haja transformação interior, para que nós possamos florescer para o Senhor, nos tornarmos servos úteis, produtivos na obra do Senhor, que temos comprometimento com o Senhor Jesus, naquilo que nós fazemos na igreja, no nosso congregar, no nosso estar presente, no nosso participar, que haja esse compromisso com o Senhor Jesus, que os nossos frutos sejam sementes, para que outros venham também a viver com Jesus a cada dia da vida deles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos a nossa vida ao Senhor, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos.